Capítulo 24. Religião e espiritualidade. Este quase que o seguimento deste capítulo de religião e espiritualidade que sucede o capítulo 23, Ciência e Religião, é uma forma de distinguir o que é que define religião e o que é que define espiritualidade. As pessoas, quando acreditam ou têm uma crença em Deus, têm a sua crença, mas são muito regidas por dogmas, por a sua limitação, a sua visão limitada do que é Deus. Mesmo que nós interpretemos a Bíblia ou o Alcorão ou os Veda, as escrituras védicas, cada um escreveu a sua imagem, a sua interpretação do que é Deus. E cada um tem as suas regras, tem as suas rotinas, tem as suas tradições. Mas devemos entender que Deus não é algo que se pode ser traduzido num livro, que pode ser confinado num livro e numa única Bíblia ou num único Alcorão e dizer: olha, aqui tens as regras para tu viver segundo aquilo que Deus manda. Não é assim que nós vivemos. E há uma história que Einstein também partilha quando perguntaram qual é que seria a sua visão de Deus, e o que ele diz é que Deus não tem limites, não tem restrições. Se ele existe, ele funciona segundo um livre-arbítrio. Não é limitado, não está escrito segundo a Bíblia. Eu diria que o mais próximo que ele poderia acreditar de Deus seria o budismo, mas nem o budismo se pode considerar que é a verdade absoluta. Isso depende também da perspectiva das pessoas. Tem que se manter em consciência que nós, como seres à imagem de Deus, temos este livre-arbítrio para escolhermos como é que nós vamos reger a nossa vida. Se nós basearmos só única e exclusivamente na crença, a crença por si é falsa. Porque a crença normalmente leva a mentes rígidas, a dogmas. Leva a que as pessoas acreditem as coisas sem necessariamente as experimentarem. E se nós não as experimentamos, é apenas uma crença, é apenas um conceito. Quando dizemos Deus castiga, mas como é que Deus castiga? De onde é que veio essa ideia? Quem é Deus para sequer castigar? E que direito sequer teria Deus para castigar? Porque é um ser superior acima de nós e ele manda e ele é que diz-nos o que é que fazemos de bem e o que é que fazemos de mal. Se nós polarizarmos constantemente aquilo que é certo e aquilo que é errado, nunca vivemos a vida no seu pleno. Porque por vezes nós precisamos de errar no nosso caminho, precisamos de tropeçar e cometer erros para entender, ok, o caminho não é por aqui. Existe outra parte do percurso que se calhar é mais benéfica para mim. E então, se nós basearmos só nas crenças, nós estamos a limitar a nossa existência. Estamos a limitar-nos a simplesmente viver sobre aquilo que a sociedade acredita ou sobre aquilo que aquela religião em específico acredita. E não viver a parte que é proibida, não é? A comer do fruto proibido, é limitarmos a nossa experiência, é não permitirmos viver Deus no seu pleno. Porque se Deus nos deu todas as coisas e deu-nos todas as experiências e deu-nos o prazer, assim como a dor, então nós temos também que experimentar de tudo um pouco para conseguirmos alcançar essa compreensão. Isso só vem através da experiência. Por experiência própria, a pessoa acaba por encontrar aquilo que é conceito para ela de certo e de errado. Aquilo que é o seu caminho e aquilo que não é aquilo que ela deve fazer. Mas ela primeiro tem que passar pelo erro para depois perceber, ok, não é isto que eu tenho que fazer. E saber discernir uma coisa da outra vem pela experiência, nunca pela crença. Quando falamos aqui medo versus amor, nós nas religiões muitas vezes temos esta abordagem, e eu já tinha falado deste exemplo, de Deus castiga, que existe o pecado, que não se deve fazer determinadas ações, e a abordagem espiritual de Deus é através do caminho do amor, não é à base de restrições, é à base da compreensão, da entrega, da aceitação total das coisas como são. Se nós procuramos
controlar as pessoas, ou manipular as pessoas, através do medo, através do pecado, dizendo que isto não é certo, que não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, mais uma vez estamos a criar limitações. Não estamos a permitir que o amor seja a regra número um. Não estamos a ver o outro como nosso igual, porque estamos a colocar barreiras. E o amor não tem barreiras. O amor é algo que transcende, que não tem limites. Estarmos a falar sobre o pecado e dizer que pecado é algo errado é a mesma coisa que estamos a falhar no nosso alvo. É a mesma coisa que não estamos a atingir o centro do nosso ser. O nosso ser, o nosso verdadeiro eu superior, só o alcançamos quando passamos por alguma espécie de sofrimento, quando nos agarramos a algo, quando criamos alguma espécie de dependência, quando existe algo que deixamos que seja conduzido pelo ego, deixamos de levar pelo ego, e depois percebemos, ok, isto fez-me sofrer, isto não é o meu caminho, então eu tenho para alcançar este eu superior que é entender que eu não sou este ego. E medo é muito ego. Esta é talvez a melhor maneira que nós temos de distinguir se nós estamos a viver sobre o nosso eu verdadeiro e se nós estamos a seguir o caminho correto, e muitas vezes nós questionamos na nossa jornada, na nossa vida, se estamos a seguir o caminho correto, é justamente isto. Saber distinguir se o que eu estou a viver é em amor ou se é em medo. Porque se eu estiver em medo, há questões do ego para resolver e embora o caminho até seja o certo, o ego pode muitas vezes nos impedir de seguir esse caminho por causa destes medos, destas angústias, destas sombras que nós temos e que não estão trabalhadas. Se nós, na religião, deixarmos dominar pelo medo, não estamos a viver em amor, não estamos a dar tudo o que nós podemos dar ao outro. Porque se nós temos limitações, por causa dos nossos medos, por causa daquilo que nós consideramos que é certo ou errado, então nós também vamos colocar essas limitações no outro. Então isto não é amor pleno. Amor pleno é saber confiar, é saber ter fé. E para saber confiar e saber ter fé é preciso aceitar-nos a nós próprios em pleno, aceitar os nossos erros, aceitar que falhamos o alvo, sim, várias vezes, mas continuar a prosseguir o caminho e não manter arrependimentos nem angústias do passado para conseguir percorrer o caminho do amor. Porque o amor é algo que tudo perdoa, é algo que tudo aceita. E se nós conseguimos fazer esse caminho de amor, também conseguimos fazer esse caminho para o próximo, dar esse amor também ao próximo. Eu dou tanto amor ao próximo, tanto quanto o amor que eu dou a mim própria. Eu não posso dar ao outro aquilo que eu não tenho. E este caminho só se faz entendendo, aceitando, explorando, indo além, procurando o que é que me faz sentido. Portanto, ego. Ego, quando nós estamos em medo, amor, quando nós estamos em amor, então nós estamos ligados a Deus. Isto é a diferença entre o medo e amor. Quando nós questionamos onde está Deus, muitas vezes a religião fala desta questão como sendo Deus sendo alguém que está no céu, que nos concede todos os poderes divinos e mais alguns, é verdade, mas às vezes Deus pode parecer que está distante, que está fora de nós, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e nós nunca poderemos alcançá-lo. Na espiritualidade não é assim que se vê Deus. Ao passo na religião nós adoramos a Deus como se fosse um ser que está tão acima de nós que nós nunca iremos alcançá-lo. Na espiritualidade mostra-nos que Deus é omnisciente, omnipresente e omnipotente e pode ser sentido como uma presença viva nos nossos corações. Deus está em todo o sítio, está em todo o lado e tem muitos olhos e tem muitas formas, porque em última instância nós também somos Deus, somos manifestações de amor. Onde há amor, há Deus. Onde não há amor, há falta de consciência de Deus. Não significa que aquela pessoa não tenha Deus nela. Significa simplesmente que ela não está consciente do poder de Deus que tem em si. E muitas vezes temos esta tendência a separar na religião de quem tem amor é quem ama a Deus, quem não tem amor não ama a Deus, não é filho de Deus. Somos todos filhos de Deus. Logo ali, a partir do momento em que nós dizemos que uns são filhos de Deus e outros não são, isso não é amor pleno, não é amor de Deus. Porque para ter amor de Deus é preciso amar todas as criaturas
por pior que tenha sido o seu pecado, por pior que tenha sido o seu erro, como na religião se diz. Temos que aceitar que a vida tem que ser à base do perdão, e perdoar é talvez dos atos mais nobres e mais divinos que nós podemos ter. Saber perdoar o outro, por mais hediondo que seja o crime que ele possa ter cometido. E alcançar esta visão de Deus, alcançar este amor interior de Deus, nem sempre é fácil. Porque, como eu disse, o ego tem muitos medos, tem muitas restrições, muitas limitações entre aquilo que ele consegue alcançar e aquilo que a visão de Deus, ou na perspectiva de Deus, conseguimos alcançar. Por isso, para alcançarmos esse amor supremo, capaz de ir para além de todas as limitações que nós colocamos através dos nossos egos, e o ego já é algo que está muito enraizado na nossa identidade, na nossa personalidade. É uma jornada contínua. Deus, quando se trata na espiritualidade, não tem separação. Ou seja, Criador e criação são o mesmo. Todos nós fazemos parte do mesmo, somos um. Não existe separatismo. Conseguimos sentir Deus em todos os sítios, em todos os lados, em todas as manifestações, em todos os objetos, em todas as coisas que foram criadas até pelo ser humano, sejam elas benéficas ou nem por isso. É Deus na mesma. Quando nós falamos em amor, nós não estamos a falar de um amor egóico que só vê as coisas boas. Estamos a falar de um amor que aceita até as coisas que não são boas, porque as coisas que não são boas são também, na nossa perspectiva, claro, na perspectiva egóica, são também manifestações de Deus. E perceber que Deus não é bom nem mau às vezes é complicado para as pessoas, porque elas associam sempre que Deus é bom, é positivo, é divino. Sim, nessa busca, em última instância, poderemos dizer que existe uma causa nobre para todo o sofrimento e para todas as coisas menos boas pelas quais nós passamos. Que existe um crescimento. E o nosso objetivo é sair desta mente dual entre aquilo que é bom, é mau, é certo, é errado, é prazer e é dor, e começarmos a ascender para uma consciência suprema capaz de ver todas as experiências do ser humano como aprendizagens da alma para crescer e para se tornar igual a Deus, para se tornar igual ao ser uno. E para ser uno é preciso abraçar as nossas sombras, aceitar os nossos defeitos e perceber que elas também fazem parte de nós, que sem esses defeitos, essas imperfeições, sem estes erros que nós cometemos, não teríamos crescimento, não teríamos noção do que é evoluir. Para haver evolução, é preciso de alguma forma nós tenhamos iniciado num estado de ignorância. E a ignorância existe para depois as pessoas perceberem que existe o ver. E ignorar é não ver, e consciência é o ver, é o conseguir alcançar. Então, em última instância, aquilo que nós consideramos que são experiências difíceis, que perdas que nós podemos ter na nossa vida, são todas elas processos de crescimento do ser humano, na sua evolução espiritual. Portanto, na espiritualidade há este contínuo, não há barreiras, não há limitações. Não há um Deus local, é um Deus universal, é um Deus que está em tudo quanto se possa imaginar. Não é palpável, mas é possível senti-lo no nosso interior. Uma única religião versus universalidade. Eu, quando explico as coisas, às vezes acaba de tornar-se um bocado difícil separar estes segmentos. Já falei um bocadinho desta questão da universalidade. Muitos seguidores de religião sentem que apenas no seu caminho pode levar à salvação, mas eles e têm enorme fé na sua própria religião, mas sentem às vezes que as outras religiões não estão certas. A minha religião é melhor, eu sou cristã, se calhar a minha religião é melhor do que aqueles que seguem ao Corão, porque não faz sentido as mulheres usarem véu, não faz sentido eles apedrejarem o próximo por cometer um pecado. É tudo uma questão de perspectiva, porque até na Igreja Cristã também há os seus limites. Todas as religiões têm os seus dogmas e têm as suas crenças. E mais uma vez, dizer que a minha religião é mais certa do que a outra é separatismo. E tudo o que é separatismo é dominado pelo ego, porque o ego é que se vê separado do outro. Seja através de clubes de futebol, seja através de crenças religiosas, seja através de partidos políticos. Tudo o que causa separatismo na mente humana é ego. Não é o todo. Não conseguimos experienciar o todo enquanto não formos capazes de aceitar
o outro por aquilo que ele acredita e por aquilo que ele é. Está certo, cada um acredita naquilo que quer. E eu acredito naquilo que eu quero, mas eu não tenho que impor aquilo que eu acredito sobre os outros. Não tenho que despejar a minha fé ou a minha crença e dizer tu tens que amar a Deus ou tens que acreditar em Deus e tens que acreditar em Deus sobre estas regras. Isto é mais uma vez falta de amor. É a presença do ego. Porque eu tenho que sentir que tenho razão sobre o outro. Eu tenho que sentir que aquilo que eu tenho ou aquilo que eu acredito é mais forte ou tem mais. Eu tenho razão. Isso é tudo ego. Ego causa estas separações. Ego causa clubismos, causa esta diferença de religiões, causa esta necessidade de vencer, de superar, de ser melhor. Na espiritualidade, no verdadeiro sentido da palavra, não existe isso. São todos vistos por igual. São todos filhos de Deus. Cada um com as suas crenças, efetivamente. Cada um com os seus egos. Mas é tudo Deus, em última instância. E isto é ser universal. Isto é aceitar o todo. É perceber que nós não somos estas formiguinhas que andamos aqui nesta terra, mas que fazemos parte de um todo muito maior, de algo que vai muito além de uma existência plenamente física, só física. Nós não somos só este ser físico, somos seres universais. E daí a conseguir alcançar esta universalidade é preciso abandonarmos as nossas crenças, é preciso abandonarmos os nossos dogmas, é preciso deixarmos de nos ver separados dos outros ou mais especiais do que os outros. É começar a ver o outro como o nosso igual. E para conseguir ver o outro como nosso igual, nós temos que olhar para ele com olhos de compaixão, com olhos de total aceitação. Eu aceito como tu és. Eu aceito que tu penses assim. Eu aceito as tuas crenças. Eu não tenho que necessariamente acreditar, atenção. Não tenho necessariamente de deixar-me influenciar por todas as pessoas à minha volta. Eu tenho as minhas crenças, eu tenho as minhas convicções, certo? Isso faz parte da minha personalidade, mas eu não tenho necessariamente que absorver tudo aquilo que os outros me dizem. Posso aceitar, e aceitar significa respeitar acima de tudo. Se eu me respeito a mim própria, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender a respeitar a opinião do outro. Aprender a aceitar o outro como é. Se o outro aceita ou não aceita aquilo como eu sou, isso já é outra história, já não faz parte de mim. Mas no que diz respeito ao meu domínio, ao meu conhecimento, naquilo que está no meu alcance para conseguir viver Deus, não é? Em mim, eu tenho que respeitar o outro, tenho que aceitar o outro como ele é. Isto sim é viver em amor, é viver em Deus, é aceitar, é deixar ir aquilo que não me agrega valor, é não interferir ou não participar de coisas que nos causam divergências, que nos fazem entrar em conflito. Se eu me sinto em paz comigo própria, se eu estou perfeitamente bem comigo própria, se eu deixo de ter conflitos internos, os conflitos externos acabam. O que é que eu quero dizer com isto? Obviamente que eu posso deixar de ter conflitos e alguns no mundo, ou até na minha vizinhança, podem haver pessoas em conflito. E tu estás bem com isso. Assim, se eu não estou a interferir, se as pessoas também não estão a interferir comigo, então é isso que importa. Se cada um encontrasse a sua paz interior e resolvesse os conflitos internos, não haveria conflitos externos. Os conflitos externos são sempre manifestações do nosso interno. É um espelho completo de quem nós somos. Se há alguma coisa que eu não aceito em mim própria, alguma coisa que eu desaprovo, alguma coisa que eu digo, aquela pessoa não agiu corretamente, aquela pessoa fez isto ou fez aquilo, isso não sou eu, é ego. É mais uma vez é ego. E o ego tem muitas, mas mesmo muitas formas de nos enganar. Muitas formas de nos ludibriar. O ego às vezes até mascara-se de salvador, de herói. Achamos que salvadores e heróis são bons, mas sempre que eu exponho o meu lado heróico, o meu lado salvador, o meu lado bondoso, não é? Eu sou uma boa pessoa. Isto é ego. Porquê? Porque para eu ser uma boa pessoa, para eu ser dito salvador ou herói ou samaritano, o santo, o que quiserem, eu tenho que esconder o outro lado, que é o lado do tirano, do vilão, do mal da fita. E quando nós percebemos verdadeiramente que espiritualidade significa ser Deus e que Deus é tanto o tirano como o bom, como o salvador, tanto o mal da fita como o bom da fita, tanto o certo como o errado, que existe um caminho do meio entre estas duas
polaridades que na verdade são faces da mesma máscara, então aí sim eu percebo que eu estou em um amor universal, que é amor que não exige que a pessoa seja boa, não exige que a pessoa siga determinadas condutas, ele simplesmente aceita que as coisas seguem um processo natural de evolução e que aquilo está certo para aquele momento, para aquele nível de consciência. Então, quando eu tenho esta compreensão, eu deixo de ter necessidade de manipular, deixo de ter necessidade de controlar, deixo de ter necessidade de que as pessoas entendam a minha verdade e forçar a minha verdade sobre o outro. Às vezes até podemos querer o bem do outro, mas o nosso bem é um bem forçado, porque aquela pessoa pode não estar preparada para aquele processo de transformação, pode nem sequer estar virada para questões como a espiritualidade. Então está tudo certo. Está tudo certo. É aceitar a pessoa por aquilo que ela é e é ver o ser magnífico que ela é igual a mim. Conseguir ver para além do físico, ver para além das crenças que esta pessoa alimenta, aceitá-la como ela é. E isto não é nem sempre é um processo fácil, porque é preciso desenvolver muito amor próprio, é preciso desenvolver muita consciência de si próprio, é preciso diariamente quase viver ou procurar viver pelo menos em estados de amor, em estado de gratidão, em estado de total aceitação. E o ego tem muitas dificuldades, tem muitas resistências, tem muitas barreiras nesse sentido. Se conseguimos pelo menos ter este discernimento, esta percepção, já conseguimos de alguma forma dissociar-nos desta falsa identidade que nós criamos e pouco a pouco desenvolver outros hábitos que vão mais ao encontro da nossa verdadeira essência, ao encontro do nosso eu verdadeiro. Todo o fanatismo então é falso, porque é uma contradição da verdadeira natureza de Deus e da verdade. A verdade não pode ser trancada num único livro, Bíblia, Veda ou Corão ou numa única religião. Não podemos limitar a existência de Deus num único, em algumas páginas de um livro. Isso é apenas uma forma muito minúscula e insignificante de ver Deus. Podemos sim encontrar nestas escrituras antigas grande sabedoria, grandes conhecimentos que nos podem colocar um pouco mais perto de Deus, mas tudo o que seja crenças, separatismo, limitação e que nos cause medo, atenção, que isso é coisas do humano, não são coisas de Deus. Espiritualidade sente que todas as religiões são válidas como a analogia de muitos caminhos e que levam ao mesmo objetivo. A espiritualidade abraça todas as religiões do mundo, mas ao mesmo tempo não é limitada por nenhum dogma ou forma religiosa. Mais uma vez, como eu digo, todas as religiões são válidas, todas as religiões têm as suas verdades. É saber ver as coisas com consciência, é saber aquilo que é viver em verdade, é viver em amor. Se há algo que eu esteja a ler que não faça sentido e que naquela escritura me diga que eu devo castigar alguém ou devo fazer mal a alguém porque essa pessoa fez mal, então atenção, mais uma vez, o que é que eu estou a fazer? Estou a viver em Deus ou estou simplesmente a seguir cegamente uma doutrina, algo que está escrito e sem eu questionar? E uma regra muito básica que existe em termos de leis universais é: faz aquilo que tu gostarias que fizessem a ti e aos outros, não faças aos outros aquilo que não gostarias que fizessem a ti. Se eu não gostaria que me fosse apedrejado, obviamente que eu não vou apedrejar ninguém. Não faz sentido nenhum, não é? Mas isso é um exemplo drástico. Portanto, há esta piada depois aqui de Deus e de Buda e Krishna. No fundo, aqui eles todos a dizerem que um dia todos nós nos cansaremos de viver este papelinho do ego, não é? E acessaremos ao absoluto que nós verdadeiramente somos. Porque isto tudo nós estamos a ver são historinhas, não é? São historinhas de pessoas que têm uma vida com determinadas crenças, determinado âmbito social, que eventualmente um dia vão partir. E se as pessoas perceberem que elas não são esta identidadezita que criaram, são algo muito maior, elas entendem que a vida é todo um infinito, é todo um absoluto e que esta é só mais uma entre muitas outras vidas que nós já tivemos e que a vida não acaba aqui, nem inicia aqui. Ninguém tem o direito de impor nada e quem impõe não satisfaz ninguém a não ser o seu próprio ego. Eu aqui já tinha esta ideia de fortalecer esta ideia do ego, de que imposição, mais uma vez, é trabalhar em ego e as pessoas devem ser livres para acreditarem naquilo que quiserem. Essa é a grande diferença entre espiritualidade e seguir cegamente uma religião, um dogma, uma crença. E Jesus, na verdade, desejava que o ser humano fosse o autor da sua própria vida, capaz de exercer com consciência o seu direito de decidir,
já dizia aqui Augusto Curry. E Jesus ele veio para nos dar grandes ensinamentos, sim. Foi um ser humano extraordinário, porque era uma alma extraordinária, altamente evoluído. E o objetivo dele foi sempre dar à humanidade a perceber que eles também podiam aceder a Deus. Jesus Cristo por si já era um ser muito universal, tinha uma perspectiva muito universal da vida. Muitos dos seus ensinamentos, infelizmente, não foram escritos ou foram até omitidos por uma questão de manipulação, de necessidade de controlo, mas ele efetivamente foi um ser extraordinário que veio para nos ensinar a amar o próximo e a ser capaz de ajudá-lo, de vê-lo como seu igual. E não é à toa que ele beija os pés de pessoas que supostamente seriam consideradas para os meios da sociedade daquela altura como inferior, porque ele era humilde a esse ponto. Ele era humilde a ponto de entender que qualquer outro que estivesse ao seu lado, seja fosse seu irmão ou fosse até o Judas, o que foi também seu irmão traidor, eram manifestações de Deus para todos os efeitos, e por isso ele também não fugiu ao seu destino. Ele sabia muito bem o que é que ele vinha cá fazer, sabia muito bem, se calhar até como é que iria partir, mas ele veio acima de tudo para nos ensinar a ter este processo de humildade e ao mesmo tempo de nos empoderar e de nos fazer ver o que é que nós somos verdadeiramente. E é uma pena que ele tenha vivido tão pouco tempo. Se calhar, se tivéssemos um Jesus Cristo agora, daria jeito, não é? Mas acho que todos nós estamos a despertar para esta espiritualidade, justamente para nós nos tornarmos a imagem de Jesus, a imagem de Deus, estas figuras que também vêm também ensinar e disseminar este conhecimento, partilhar com os nossos irmãos e irmãs, vamos dizer assim. Eu não quero que tu acredites em nada do que eu escrevi neste livro, antes pelo contrário, com esta obra o que eu pretendo é que tu vás à procura da verdade por ti próprio. E peço aqui para que as pessoas questionem tudo e mais alguma coisa, porque até mesmo isto que eu estou a dizer, até este áudio que eu estou a partilhar, na verdade são tudo aprendizagens que eu tive por experiência pessoal. Não significa que sejam dogmas, que sejam verdades absolutas. O que eu peço sempre é que as pessoas tenham uma capacidade crítica, mas uma capacidade crítica também orientada para entender e não simplesmente opinar ou deitar abaixo. Porque as críticas, quando são feitas, têm que ser feitas de forma construtiva. Temos que saber utilizar a nossa capacidade racional e também a nossa capacidade emocional para, conjuntamente uma com a outra, chegar a conclusões. Não é estar aqui a discutir eternamente sobre o que é Deus, mas é de alguma forma dar um vislumbre daquilo que é ter uma consciência um bocadinho mais orientada para o divino. Se calhar até eu também estou a fazer este percurso, tenho muito ainda para aprender, mas tudo aquilo que eu aprendo eu procuro transmitir, ensinar, na esperança de que as pessoas também consigam ver-se a si próprias um pouco mais com esta imagem que nós temos de Deus, de amor incondicional. No fundo, eu já tinha dito no capítulo do amor que sem amor na vida não teria sentido. Não teríamos. Não haveria nenhum sentimento que nos unisse tanto quanto o amor. Não haveria forma de ligarmos aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos se não tivéssemos o amor. O poder da pergunta é a base de todo o progresso humano. Indira Gandhi também dizia isto. Portanto, questionar é muito importante questionarmos as nossas próprias crenças. Muitas crenças que nós alimentamos são crenças limitantes, não nos ajudam a evoluir, e é muito importante questionar cada pensamento que nós temos, porque às vezes estamos a viver a vida mais limitada e mais formatada sob determinadas condições, porque achamos que aquilo que nós acreditamos é verdade. E pior é que fazemos disto às vezes um mantra, que estamos constantemente a afirmar isto para nós, dizer a vida é difícil, eu não tenho dinheiro que chegue, as pessoas são más, os políticos são corruptos, quer dizer, esse tipo de crenças não alimenta em nada, não é? Ainda que as pessoas podem dizer, mas isso é a verdade. Sim, mas o que é que adianta eu estar a perder o meu tempo a focar-me nesse tipo de afirmações ou nesse tipo de verdades? Só estou a perder o meu tempo, não é? Só estou a desperdiçar o meu tempo. Em vez de estar focada em criar novas soluções, em trabalhar para criar uma nova realidade, o que eu estou a fazer é só perpetuar coisas que já existem na minha realidade atual. E se a minha realidade atual não é
a melhor de todas, pelo menos procurar criar algo diferente, não é? E não estar a perder tempo com opiniões ou com divagações ou com reclamações, porque a reclamação não cria nada, não é? Portanto, é pesquisar, procurar, informar, voltar a ter interesse em aprender, em estudar. Isto é muito importante, porque parar de aprender é, no fundo, parar de viver. Se nós paramos de aprender, paramos de ter curiosidade pela vida, a vida não tem piada, não é? É sempre mais do mesmo. E a aprendizagem permite-nos expandir a consciência, permite-nos ver coisas, se calhar, que não víamos, ou assumir uma diferente forma de olhar sobre a mesma coisa noutra perspectiva, numa perspectiva, se calhar, mais abrangente. Então, fazer perguntas como qual o motivo de cá estarmos, quais é que são os nossos talentos, o que é que nós gostamos de fazer, o que é que vida gostaríamos de levar, quais é que são as nossas crenças, quais é que são os nossos sonhos. É correr atrás daquilo do sonhador, não é? É criar a nossa realidade, criar a nossa realidade com o outro, permitir-nos abrir-nos ao desconhecido, porque o desconhecido, ainda que possa ser temido, é onde nós descobrimos aquilo que nos traz o fascínio pela vida. É aquele olhar de criança que, quando nós olhamos para uma coisa e de repente não sabia disto, não fazia ideia, não é? Ter aqueles momentos de ahá, aqueles momentos de eureka, não é? De fascínio por não saber e de repente ficar a saber. A curiosidade é uma das características mais permanentes e certas de um intelecto vigoroso, dizia Samuel Johnson. Portanto, isto não é uma questão de acreditarem de dogmas, eu não estou aqui a impor dogmas outra vez, é dar outro tipo de perspectiva, uma perspectiva do meu ponto de vista. Aliás, até todo o meu livro foi criado do meu ponto de vista, não é? Uma forma de explicar aquilo que a mensagem que eu queria transmitir foi tudo do meu ponto de vista, através da minha perspectiva. E por isso eu digo, não é preciso acreditar em mim, só é preciso ter fé, ter fé em ti próprio, ter fé nas tuas próprias capacidades, ter fé de que sim, tu tens capacidades que ainda não estão exploradas, e deixar que a tua imaginação flua e nunca deixar de ser um sonhador. Os sonhos são o que nos elevam a lugares inatingíveis aos olhos do mundo, aos olhos do universo. Dentro de nós podemos criar verdadeiramente um universo de novas coisas. Não levar só o lado racional, como dizia Einstein, só que leva-nos de um ponto A para o ponto B, mas utilizar a imaginação, porque ela pode nos levar a todos os sítios. Ela não tem limites. Nós não somos uns seres significantes, não somos apenas mais um. Na verdade, todos os pensamentos e todas as emoções, todas as decisões que nós tomamos têm repercussões à escala global. E se nós tivermos consciência de que uma pessoa faz toda a diferença, assim como aconteceu com a pandemia, né? Uma pessoa ficou contagiada e não sei quantos milhões de pessoas ficaram contagiadas pelo mundo inteiro. Então imaginem se for o amor, não é? Se uma pessoa for contagiada pelo amor, quantas outras não poderá influenciar? A tua experiência e a nossa experiência de vida é única, e nesse sentido nós temos que dar grande valor. Ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém sentiu as coisas como tu viste, sentiste e viste. Isto é fundamental, é perceber que cada pessoa, mesmo que passe pelas mesmas experiências que um grupo de pessoas, vai sempre ter uma memória diferente, uma forma de sentir diferente, uma forma de ver diferente, porque associa à sua experiência pessoal. E cada experiência pessoal tem associada a ela uma emoção muito própria, muito característica nossa. E isso é o que nos dá unicidade, é que nos dá a autenticidade. E é por isso que nós formamos gostos, opiniões, crenças distintas, como eu já tinha falado da questão da personalidade, e com base na nossa experiência pessoal, dar sempre o nosso melhor, acrescentar valor, e mostrar que não há um único ser à face da Terra que seja igual a nós, não é? Ou a ti, neste caso. Não tornar uma imitação de ninguém, porque nós não viemos cá imitar ninguém, porque isso é desperdício da nossa originalidade, é desperdício de obra original. Todos nós somos originais. E é isso que nós temos que procurar, a nossa originalidade, a nossa autenticidade. Temos que procurar o nosso próprio estilo, a nossa própria maneira de expressar,
usar os nossos dons para mostrar o ser único que nós somos e seguir a voz da consciência. Essa é a nossa verdadeira voz. A voz que nos torna um ser único, um ser singular. A informação não é conhecimento. A única forma mesmo, a única fonte de conhecimento é mesmo a experiência, a nossa própria experiência. Ela é de grande valor. Portanto, nós somos um ser único. Eu sou um ser único, tu és um ser único. Todos nós fazemos parte do todo, todos nós fazemos parte de... Eu deixo aqui em silêncio, porque todos nós fazemos parte de... Vocês sabem.